Muito verde e um som suave de fundo. Cenário perfeito para os amantes da natureza e para os observadores de aves. Todo mundo que pega um filhote se preocupa com os cuidados para que o animal cresça forte e saudável. E com o pet idoso não é diferente, eles precisam de cuidados especiais. O nosso programa está repleto de curiosidades e informações, então fique ligadinho aí porque está no ar o Mundo Animal. Olá, boa tarde! A observação de aves é o passeio de ecoturismo que tem como objetivo observar as aves em seu habitat natural. E a nossa equipe foi até o Parque Aimaratá, que fica aqui na região, para ver de perto essas belezas. Confira! A observação de aves é uma atividade de lazer que também contribui para a conservação dos ambientes naturais e para a educação ambiental e científica. A atividade de observar aves também pode ser chamada de passarinhar. Gustavo Pinto é o nosso guia e vai mostrar um pouquinho das belezas da natureza. Então bora passarinhar com a gente? Esse daí é o petrim, é da família Sinalax. É uma das aves mais difíceis de se observar no mato. Ele fica muito em embrenha. E o próprio canto dele dá o nome das aves, né? Você percebe que as aves, no nome popular deles, vem pelo próprio canto, que nem nesse caso ele está petrim, 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 a vocalização. E aproveitando também a oportunidade para explicar que o uso do playback, que é o som da ave com a vocalização da própria espécie, que nada mais é do que um invasor no local residente desta ave que apareceu agora. Ou seja, eu toquei o playback, ele está se sentindo incomodado, ele veio ver o que é, qual que é o invasor, porque esse território é dele. Então tem que saber usar e usar com cautela o playback, né? A gente tocou, ele veio, entendeu? Ele está irritado, se ouvir ele vai ficar vocalizando, porque ele quer expulsar o invasor do território dele, que aqui é dele, essa areazinha aqui é dele. Ó, se escutar a vocalização, ó. Então aí é o momento que nós temos que ter a ética de parar o playback, parar de tocar o playback, para ele ver que essa ave foi embora e ele afugentou a própria inimigo, que no caso seria o outro invasor na área dele. Então o uso do playback hoje tem que saber usar com cautela e ter a ética e respeito sobre as aves, porque o playback nada mais é do que o som da própria ave invadindo o território onde já é dela. Então tem que ter cautela no uso do playback. As aves aquáticas migratórias precisam de um lago para se banhar, alimentar e descansar. E pensando nisso, o parque criou um espelho d'água para atrair essas aves. Esse lago, na verdade, é uma lâmina d'água. Ela tem de 20 a 30 centímetros de profundidade, né? Por que que tem esse lago? Há 4 anos se formava-se um laguinho, uma lâmina d'água um pouquinho mais ali para frente, né? Aqui no Parque Aimaratá. Só que com a falta de chuva, o que aconteceu? Isso daí não se formou. Então, como temos o viveiro de mudas que são feitas aqui no parque, ela a cada 40 minutos ela faz o trabalho de aguar, né? A bomba liga e água. Essa água ela passa pelo dreno, né, que temos aqui, e deságua no rio Piracicaba. Né? Essa água acaba saindo no rio Piracicaba. Então qual que foi a ideia? A ideia foi de represar essa água até um limite de 15 a 20 centímetros, onde
tem um ladrão que a água sai, dá continuidade ao rio Piracicaba. Então, independente, nós só retardou um pouco e fizemos esse laguinho para os marrecos, que utilizam muito, né? As outras aves vêm também tomar água e tal, mas a maior importância desse lago foi para continuar atraindo as aves migratórias que vêm Canadá, Estados Unidos, México, Guianas, que vão para o sul. Então sempre, todo ano ela sempre parou nesse laguinho. Com a falta do lago eu senti a necessidade de que precisava fazer alguma coisa para as aves, então foi feito esse laguinho. Então aqui vem marreca toicinho, marreca pé vermelho, que essa é residente, vem irerê, vem marreca asa branca e o principal, que são as tringas, né, que são os maçaricos, que esses são migratórios mesmo, esses aí vêm de longe, vêm de Canadá, Estados Unidos, Nova York, vem de várias partes do hemisfério norte, que são maçarico solitário, maçarico grande de perna amarela, maçarico de perna amarela, maçarico pintado, pernilongos de costas brancas, colelheiro que vem do Pantanal, ele fica um forrageio aqui também. Então essas aves, elas necessitam de quê? Uma parada, um stop. Então onde elas ficam se alimentando, pouco tempo, fica aí aves chega a ficar de 3 a 15, 20 dias, comendo, descansando e acumulando gordura para seguir sua migração, né? Então a necessidade desse lago a falta da natural, né, da chuva, a falta de chuva que formava o lago, a gente conseguiu fazer com que essas aves tivessem um lugarzinho. Então esse foi o motivo de criar esse laguinho para eles. Que por fim, esse lago é novo, tem praticamente 30, 60, 90 dias, máximo 90 dias, e já está dando resultado, né? As aves já estão parando para acumular gordura e poder seguir sua migração. Essa ave é conhecida por capuz branco, é residente no parque, podendo ser observada em qualquer período do ano. As aves se alimentam e usam o bico para diversas finalidades, por isso existe diferença no tamanho e formato do bico em cada espécie. E para atender às necessidades das diversas aves e atrair espécies variadas, é preciso oferecer a elas um amplo cardápio. Ao notarem aqui, ó, a manutenção, aqui é o limite da manutenção que é feita no parque. Por quê? Porque deixamos esses capins para nascerem a semente e servir de alimento para as esporófilas, né, as aves que necessitam de sementeira. Então elas têm todo esse campo para se alimentar. Logo, logo vai sair a sementeira, então por isso que ele é mantido sem a manutenção nessa área aqui. Além das árvores frutíferas que tem no parque, há passarinhos de cerrado que necessitam de sementes. Então essa área toda, até a outra divisa, é mantida de forma natural para eles. A natureza é sábia. As cores das penas não é só para deixar a espécie mais bonita. É também uma forma de espantar o predador e se camuflar. Nessa imagem temos uma ave, e para testar a sua observação, desafio você a encontrá-la. E aí, você achou? De outro ângulo podemos ver melhor. A urutau, ou mãe da lua como é conhecida, é uma ave muito rara de ser vista. Uma das razões disso é sua inigualável camuflagem com coloração acinzentada e amarronzada, apresentando tons e detalhes quase idênticos aos das texturas das árvores. Se você notar, o que ela precisa? Ela precisa de uma cavidade para poder, de 5 centímetros, para ela botar o ovo, aí ali ela vai chocar durante de 28 a 33 dias, que é o período de choco dela, né? Só que esse ano foi um fato meio interessante, né? E perigoso também, né? Ela fez um ninho, esse ano, ela procura essa cavidade nas árvores, né? Geralmente em árvores mortas, mas que não é o caso desta. Esse ano ela fez num galho que está preso pela vegetação. Se notar, você vai ver que ela está num galho e vai descendo, ele está quebrado esse galho, ele está só preso pela vegetação. Então a gente está torcendo e mantendo a área em segredo para pessoas não virem mexer e vamos torcer para que ela consiga tirar esse filhote esse ano. E outra coisa interessante também é que essa ave, o macho vai alimentar ela.
Então à noite há uma grande movimentação aqui, a gente vem monitorar o ninho, o macho levando o alimento para ela não sai por nada. Desde chuva, vento forte, ela fica sempre ali chocando o ovo para não perder a sua cria. E o macho toda noite ele vem alimentar. Na verdade ele está aqui perto, mas a gente nunca conseguiu achar o ponto, o puleiro dele. Para proteger ela, ele fica sempre de sentinela. Quando há algum intruso, algum indivíduo que pode prejudicá-la, ele solta a vocalização de alerta. Mas ele sempre alimenta ela à noite. Uma ave interessantíssima essa daí. Vamos dar uma pausa, mas daqui a pouco você continua acompanhando o nosso roteiro pelo parque. É rapidinho. Qual animal, quando adulto, possui o menor tempo de vida? Opção A, abelha. B, besouro. C, aranha. Ou D, efêmera. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. E aí, será que você acertou? Se você respondeu a opção D, meus parabéns! Embora o ciclo de vida completo da efêmera, desde o ovo até a fase adulta, se estender por um ano inteiro, a vida de uma efêmera adulta é extremamente curta. Vive apenas 1 ou 2 dias, apenas o tempo suficiente para acasalar e perpetuar a espécie. As árvores são muito importantes para as aves, pois é delas que tiram alimento, se protegem e se reproduzem. Continue acompanhando o nosso passeio pelo Parque Aimaratá e aprendendo um pouco mais sobre esses animais. O sabiá do campo é uma ave famosa por seu vasto repertório de cantos, que inclui imitações de outras espécies. Também pode ser chamada de tijo do campo, sabiá-poca ou calhandra. Aqui ó, nós temos um sabiá do campo. Ela está com um alimento no bico, provavelmente vai levar para o filhote, porque o ninho está um pouquinho acima desse ninho artificial. Esse embranhado próximo da telha ali, ó, é o ninho do sabiá. Que com certeza ela está fazendo o display para se tornar maior, né? Tá vendo que ela abre a asa? Para se tornar grande, para espantar o invasor, no caso a gente, né? Que estamos incomodando o bichinho, na verdade. Você tá vendo o detalhe que ela faz com a asa? Ó. Ela está demonstrando uma certa agressividade. Muitos, num caso desse, se um exemplo que o filhote caia no chão, muitos pegam e levam para casa, né? Mas o ideal não é fazer isso, o ideal é pegar o filhote e colocar ele na própria árvore, que os pais sempre vão alimentá-lo, né? Não, jamais levar ele para casa. Eu sei que dá dó, né? A pessoa vê o bichinho no chão, novinho, mas só que é a vida deles, então só pôr na árvore de volta que a família deles vem cuidar deles. O macho desse ninho e dessa fêmea está alertando que tem invasor aqui na área do ninho. E ele está fazendo uma vocalização diferente, tipo, cuidado que tem invasor. Ele está com a mesma postura que a fêmea, olha lá, mostrando, abrindo as asas e fazendo a vocalização de alerta. A postura dele de abrir a asa. Esse é o sabiá do campo. Os ninhos das aves são na natureza um espetáculo à parte.
grandiosos ou discretos, robustos ou delicados, feitos dos mais diversos materiais. Muitos pássaros acabam aproveitando cavidades existentes nos troncos das árvores, ou até mesmo o feito pelo homem. Também há espalhado no Parque Aimaratá vários ninhos de bambu, né? Que é natural mesmo. A gente faz a cavidade com uma broca serra-copo e sai pendurando em vários locais aqui no Parque Aimaratá para as aves. No caso, nesse ninho aqui já criou tico-tico, já criou tuim, usou esse ninho que a gente já monitorou, e também teve outro que foi o canário da terra verdadeiro. Também fez ninho nesse bambu aí. Sempre o furo do ninho tem que fazer no canto, para não ser predado por gralhas e nem tucanos, né? Porque aí dificulta, porque ela entra pelo canto e faz ninho lá no fundo, então dificulta a predação. Se você faz no meio e maior, facilita a predação das aves. E outra coisa interessante, se você seguir um pouco mais à direita, tem outro tipo de posição para outras espécies, né? A gente tem ele na horizontal e tem ele na vertical também, que tem espécies que usam na vertical. As árvores significam tudo para as aves. É a fonte de alimentos e o cenário perfeito para a construção dos ninhos e a reprodução. O segredo para manter a constante visita dos pássaros é selecionar espécies de árvores que floresçam e frutifiquem em diferentes épocas do ano. Uma das importâncias do plantio no parque é que temos um cronograma das árvores frutíferas que dão fruto a cada 3 meses, ou seja, praticamente o ano todo tem alguma árvore dando fruto, né, no plantio. Então isso aí que é interessante, você pega aí uma embaúba, que ela vai frutificar praticamente no inverno, onde quase não se tem frutos na mata, a embaúba tá dando o seu fruto. Aí pega aí agora na época, né, que estão todos floridos, o fruto do sabiá, né, que essa daqui, você quer fotografar aves e observar aves, quando essa muda estiver dando fruto, é só você encostar nela, né, você fica lá das 7 horas da manhã às 10 horas, você vê praticamente 35 espécies, num dia que a gente fez esse monitoramento aqui no parque, ali atrás, né, tem um pé desse daqui, então as aves gostam muito. Aí depois temos também a cheflera, né, que essa daqui ela dá fruto também para as aves, elas gostam, eu não lembro o mês que ela dá o fruto. Goiabinha roxa, né, a goiabinha roxa, um mamãozinho, ó, jaracatiaia, que também dá seu fruto para aves. Então, capororoca, importantíssimo também essa daqui. Essa aqui ela necessita de água frequente, mas é uma árvore que eu gosto muito, porque ela atrai muitas aves e também dispersa, né? É nativa da nossa região. E assim o projeto do parque ainda, além do reflorestamento que foi feito, durante esses 5 anos atrás, a Americana tem um levantamento de aves feito por nós, observadores e guias e amantes da natureza na parte de aves. Tem um site que chama Wikiaves, né? Onde o Brasil inteiro posta os seus registros nele, né? E lá fica a página de cada cidade do Brasil, né? Então na página de Americana está com 198 ou 196 espécies a cidade. O Parque Aimaratá, nós temos 158 aves registradas aqui dentro do parque, ou seja, praticamente o parque engloba a Americana toda, né? Mas pelo fato do plantio que foi feito, né? E muita gente se observando aqui dentro também, né? Você pega aí via Google Maps, que eu gosto muito de referenciar, você olha por cima, via satélite, né? Então você vê a borda, você vê a cidade toda de Americana, é pasto e cana, né? Então falta lugares para as aves. Como o parque fez muitos plantios, muito reflorestamento de aves nativas, elas dão fruto e fruto para pássaros, no caso. Então é muito importante hoje uma propriedade, as pessoas na hora de fazer o plantio, olhar mais para esse lado, né? Não ir plantando qualquer coisa, né? Tem tabelas,
É uma forma dele atrair para sua própria residência, sua própria propriedade, aves, né? Igual foi feito aqui no Parque Emaratá. E tem um plantio previsto ao longo dos anos de 16 mil mudas nativas, né? Que estão sendo feitas pelo próprio funcionário do parque e que vai ser, essas mudas aqui elas são vendidas para fora, para as empresas para fazer reflorestamento e usada também aqui no Parque Emaratá para fazer o plantio. E hoje falta muito esse pensamento, né, de fazer um plantio de mudas nativas para aves também, né? E elas alimentando do seu próprio fruto ela dispersa, né? Ela leva mais sementes para os outros lugares, né? Ao invés de apreciar os pássaros presos nas gaiolas, aprecie ele livremente na natureza. Mas não precisa ir longe. Do seu jardim dá para fazer isso. As plantas frutíferas ou mesmo pedaços de frutas atraem os pássaros e tornam a sua casa um ambiente mais agradável e relaxante. Bom, vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta. Qual animal é esse? Se alimentam de restos orgânicos, vivem em locais úmidos e gostam do escuro. Esses animais não possuem sistema auditivo, nem visual, não têm dentes nem mandíbulas. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? Já sabe qual é? É a minhoca. O corpo das minhocas é formado por anéis. São hermafroditas, mas não são capazes de se reproduzirem sozinhas. Para que haja troca de espermatozoides, é preciso haver uma relação entre duas minhocas, sendo que as duas são fecundadas. Estima-se que por ano, cada minhoca gera aproximadamente 500 filhotes. Existem diversas raças de minhocas, sendo que a mais comum sobrevive em vasos e plantas. A idade chega para todos, mas alguns cuidados podem garantir que o seu pet tenha um final saudável e feliz. Apesar da vida relativamente longa, infelizmente todo pet começa a envelhecer em algum momento. E com a idade, alguns cuidados especiais são necessários para que o seu cãozinho possa se tornar um cachorro relativamente saudável e feliz até seus últimos instantes. A gente se preocupa muito com o bebezinho, com o filhotinho, ele está vindo na clínica logo nos primeiros meses, os primeiros dias para vacinação, vermifugação. Mas a gente tem que lembrar que esse cachorrinho vai ficar velho, ele vai precisar dos mesmos cuidados quando ele era filhote. Ele vai passar por um período de juventude muito bom, sendo vacinado, sendo cuidado e alimentado. Porém, a partir de uma certa idade, existe a necessidade de um cuidado maior com esse cão. Uma alimentação saudável e visitas regulares ao veterinário são os passos essenciais para que o seu pet comece a envelhecer saudável e se torne um cachorro idoso em boa forma. Isso começa a acontecer em média aos 7 ou 8 anos de idade, dependendo da raça. Os cães menores, Shih Tzu, Lhasa, Dachshund, cães de até 10 quilos, 15 quilos, eles demoram um pouco mais para apresentar as doenças de um cão idoso. Quando ele tem 7 a 10 anos, aí sim ele começa a apresentar as doenças de um cão idoso. Já um cão acima de 20 quilos,
de 25 quilos, ele já começa logo com 6 anos, 7 anos a apresentar doenças do mesmo cãozinho que vai apresentar com 10, mas ele é bem menor. Então a gente tem que ter essa atitude de ir ao veterinário, de procurar um bom profissional quando a gente tem um cãozinho que já chega nessa idade, mesmo que ele não apresente sintomas, porque a gente se acostuma com os sintomas de um cão velho, a gente se acostuma com os sintomas, mas ele já está velhinho, então ele vai ficar mais quietinho. Não, esse cão ele precisa ter uma qualidade de vida quando ele chega à idade dele adulta, mesmo não sendo ainda velhinho, mas sim um cão já adulto. É importante encontrar atividades que os estimulem a continuar ativos. É claro que respeitando seus limites e sua nova condição. Um cão ou gato idoso ativo é mais feliz que um que passa o dia todo quieto em um canto. Lembrar que o cão, quando vai ficando velho, ele pode ter atitudes de um cão filhote novamente, ele pode passar a ter medos, ter a necessidade de estar mais próximo ao dono, ficar mais dependente do proprietário, ele apresenta dores que muitas vezes a gente não consegue perceber no dia a dia. Mesmo que o seu cão aparentemente não esteja sentindo nada, é recomendável realizar um check-up em intervalos semestrais para prevenir doenças e até mesmo diagnosticar a doença no início, que com certeza o tratamento será mais eficaz. Então o cão idoso, existe a necessidade das preocupações em dores, preocupações em prevenções de doenças degenerativas, doenças ósseas, doenças sistêmicas. O cão idoso pode vir a ter problemas renais muito sérios, problemas cardíacos, oftalmológicos, coisas que a gente pode prevenir e não necessariamente tratar ou às vezes até perder uma visão ou perder parte desse rim, precisar que esse animal precise de intervenções preocupantes no final da vida, onde ele poderia sim ter uma qualidade de vida. Então é necessário que a gente pense no filhote, mas pense também com muito carinho com os nossos cães idosos. Então aqui a gente pode observar a diferença. As duas têm mais ou menos a mesma idade, porém nervosinhas uma com a outra. Porém, essa gatinha aqui teve maiores cuidados e tem uma vida muito mais saudável, bem mais ativa. Ela é terrível, mas já não tem mais dentinho, a gente tem uma preocupação em relação à dentição dela. E já essa aqui, que tem a mesma idade, dá para perceber como ela não foi muito bem cuidada durante a juventude. Hoje ela apresenta outros sintomas mais graves, tem maior dificuldade de se alimentar, tem problemas articulares graves. Então, essa é a diferença quando a gente trata um animal quando ele vai chegando à velhice com maiores cuidados e quando a gente vai deixando realmente e ela acaba chegando nessa situação que fica bem mais difícil a gente tratar do que prevenir. Então, no caso da outra gatinha, foi mais um preventivo e ela está brincando, diferente dessa que está mais quieta e precisando de outros tipos de cuidado. Mas o principal cuidado que devemos ter com os nossos velhinhos é continuar amando-os como nunca, não o deixando de lado e nem descuidando-se dele, agora que ele já não está tão lindo quanto na sua infância. Afinal, ele foi seu amigo fiel e lhe dedicou toda uma vida. O mínimo que você deve fazer é cuidar para que a sua velhice seja a melhor velhice possível. Então vamos cuidar dos nossos velhinhos com muito amor, retribuindo toda a dedicação e atenção que tiveram, oferecendo todo o cuidado para que eles possam ter uma vida saudável até o fim. E o nosso programa fica por aqui. Desejo a você uma ótima tarde e uma semana maravilhosa. Um grande beijo!